E aí, galera, beleza? Beleza, pessoal? Então, hoje nós vamos discutir a tragédia, ou melhor dizendo, o massacre de Suzano. E para isso nós trouxemos o nosso queridíssimo amigo, professor Domingos Barbosa. Bom dia. É isso mesmo, né? Após a vinheta. Dia 13 de março, em São Paulo, na cidade de Suzano, 2 jovens invadiram uma escola e provocaram um verdadeiro massacre aos moldes de Columbine, nos Estados Unidos. E aí, por isso, nós trouxemos aqui, como já falamos, o nosso professor e queridíssimo amigo Dumas. Professor Dumas, existe alguma explicação para o que aconteceu? Pois é, companheiro Rocha, companheiro Lobão. Uma explicação real fica difícil da gente assumir uma atitude e dizer tem uma explicação. O que nós podemos é intuir o que possa ter ocorrido. Primeiro, penso que deve ser traçado um perfil da pessoa dos 2 jovens, o de 17 anos e o de 25. Essa é uma questão. Característica familiar. Seus sonhos. Nunca se sabe muito o que vivia, como vivia essas pessoas. As perspectivas, né? Perspectivas de vida. A família em si. Há notícias de que eles estudaram já naquela escola. Então, como que foi o dia a dia deles? O que eles deixaram? O que eles cultivaram no período que esteve nessa escola? Para aí, a gente pensar o que possa ter motivado o crime. Isso do ponto de vista da pessoa dos 2 jovens. Uma segunda perspectiva é até que ponto eles não motivados aí por uma onda fortíssima de ódio à pessoa humana, violência exacerbada, essa certeza da impunição brasileira, até que ponto também nessa outra perspectiva isso não possa ter gerado uma espécie de moda, vamos fazer, né? E de repente eles nem pensavam em um suicídio, talvez eles pensavam se safar daquela situação. E, dada a circunstância, eles optaram pelo suicídio. Então, é muito difícil fazer uma análise concreta sobre o que realmente aconteceu. Uma terceira perspectiva é a questão de segurança. A escola brasileira, ela virou, infelizmente, aí é quase que geral, ela virou um local, uma fonte de realmente onde as pessoas desabafam seus ódios, onde a violência está muito presente na escola brasileira. Isso tanto na escola pública quanto na escola privada. Bom, professor Dumas, a gente pode... a gente não tem resposta para a pergunta que foi feita, mas a gente quer aqui pensar um pouco mais do ponto de vista filosófico, sociológico. Eu posso dizer que isso também é consequência de uma sociedade que nos últimos anos, o nosso sistema de educação, a nossa estrutura social não tem preparado os jovens para poder conviver diariamente com as adversidades que lhes aparecem. Será que pode ser alguma coisa relacionada à mídia social? Porque as mídias sociais projetam uma felicidade ou uma visão de felicidade que nós não temos. Todo mundo está feliz nas redes sociais, todos são vencedores e, na realidade, cada um convive com seus problemas e parece que o colega, o amigo, o parente, a garota que ele gosta com o namorado dela, nunca tem esses problemas. Isso é um fato que nós temos verificado na prática da sociedade brasileira. E aí eu acrescento aí à sua fala, Rocha, uma escola que ela não está preocupada em trabalhar o estudante, a estudante do ponto de vista da vida real, isso já é em si complicado, isso já é problemático, porque nós temos uma vida real e nós temos uma vida ideal. A vida real é a que eu tenho, a que eu vivo, com todas as adversidades ou não, e a vida ideal é aquela que eu projeto, aquela que eu me vejo no futuro. E a escola precisa trabalhar nessas 2 vertentes. Para isso, as ciências que nos auxiliam, no caso da antropologia, a própria sociologia e filosofia que já estão aí, de uma forma insignificante e às vezes mais está, mas a psicologia precisa voltar para a sala de aula, é uma ciência necessária na sala de aula, e a economia, que muita gente não vê a menor necessidade ou não percebe o tanto que a ciência econômica na sala de aula faz uma diferença.
Se nós olharmos, o perfil econômico desses dois meninos são pobres. Não é que o pobre está propenso a esse comportamento, mas eles são pobres. Esses meninos com certeza tinham um sonho. E esse sonho foi ceifado ao longo da existência deles. Outra coisa, lidar com a adversidade não é uma tarefa fácil. Tanto é que quem pensou a educação, no caso os filósofos sofistas, eles já diziam que a educação tinha a ver com o poder do mais forte. Isso já era uma crítica que eles faziam. Isso era uma das críticas, melhor dizendo. Por um outro lado, eles entendiam que educar era moldar a alma humana. Para moldar a alma humana, no caso deles, lá na sua época, pensando a racionalidade, é você e eu trabalharmos a partir daquilo que somos, daquilo que nós nos queremos tornar. Ou seja, promover nessa pessoa uma formação autêntica para que ele lide com a realidade, aprenda a equilibrar realidade e ideal, e assim ele trabalha a sua felicidade, nessa perspectiva de me tornar aquilo que eu quero ser, que é muito comum da nossa geração. Nós éramos pobres, ou quem não era pobre, mas nós tínhamos um ideal, e era bem claro o nosso ideal. E por esse ideal nós lutávamos. Hoje não se fala em ideal em sala de aula, ninguém quer saber. Fala assim, você tem que estudar para ganhar um emprego. Vai arrumar emprego, é mercado de trabalho, é o foco da escola brasileira. E aí nós podemos observar o papel também das redes sociais em todo esse processo, né? Fala-se muito desse mundo virtual, desse mundo das redes sociais, onde as pessoas, para conseguir likes, né, tem que mostrar que são bem-sucedidas. E nós estamos nessa situação, então, esse choque, né, de convivência, onde as pessoas que não conseguem atingir aquele nível ideal, que é super valorizado numa rede social, né, acabam por perder toda a perspectiva de vida e começar a descambar para esse lado mais negativo. Outro problema também que eu vejo é que muitas pessoas, né, com pensamentos ruins conseguem se unir à distância e começar a planejar isso aí, né? E aí isso pode fazer com que aumente essa quantidade de choques, de acontecimentos, como por exemplo, nesse caso de Suzano. Isso. Olha, uma coisa que vocês estão falando, as redes sociais, ninguém vai negar a importância delas, mas ela é importante para quem tem uma educação também qualificada. Então você não pode... E o problema que eu vejo na nossa cultura é que as redes sociais, ela está servindo, ou melhor, ela está prestando um desserviço. As pessoas usam ela, na maioria das vezes, como um desserviço. Essa falsa felicidade, né? Essa perspectiva de uma beleza que não é bela, não tem nada a ver com beleza, isso gera no inconsciente de determinadas pessoas uma certeza de que ela vai conseguir o que almeja. E não se vai conseguir sem luta pessoal. Não vai se conseguir no momento em que a ciência, né, está aí avançada. As tecnologias crescem todos os dias. Você não vai conseguir sem uma formação pessoal. Para que você e eu não nos percamos nessa luta pessoal. Então tudo tem um sacrifício. Tudo que eu quero almejar tem um trabalho. Dumas, recentemente a web ela fez 30 anos. A internet chegou no Brasil em 1995. Então essa geração está aprendendo juntamente com o surgimento da internet como agir nesse momento. Então as pessoas não estão conseguindo ter noção. Eu creio que com o passar do tempo as pessoas vão acertar e organizar as formas como vão se relacionar na rede social e aí as coisas podem melhorar. Mas no momento é muito recente, as pessoas estão batendo cabeça ainda, né? E isso gera esses problemas. E professor Dumas, assim, já que nós estamos discutindo hipóteses de causas disso aí, eu posso dizer também sobre a questão econômica e social que a própria, como foi citado, redes sociais projetam um ideal de futuro e de felicidade para esses jovens, mas a sociedade não dá a mínima de condição para que ele possa atingir isso aí. Então eu projeto que felicidade é determinado, dirigir determinada marca de veículo, consumir determinado tipo de bebida, frequentar determinado tipo de ambientes, mas quando eu chego na questão econômica, está aí o jovem desempregado, sem condição de realizar um sonho que foi prometido a ele, que a gente acabou de discutir, que talvez não seja o sonho dele mesmo, né? Um sonho de ser um vencedor financeiramente. Exato. Eu costumo dizer o seguinte: felicidade não é uma condição de ter. Felicidade é uma condição de ser. Você
sendo o que você realmente é, você está apto a viver uma felicidade. As pessoas pensam que a felicidade é como uma foto, Isso. um final feliz. Um final feliz, E sabe exatamente. que a vida é um filme, tem momentos felizes e tristes, e nos momentos felizes, né, tem que se aproveitar. Nos momentos que não tem essa conquista, tem que se ter gratidão, né, e tentar sobreviver através de outras formas. Exatamente. Felicidade é um estado interno. Quando uma pessoa me diz que está correndo atrás da felicidade, eu sempre digo, então ela não está te querendo, né? Ela está correndo de você. Agora, se você volta para dentro de si, se assimila como você é, você vai encontrar o caminho de se tornar um homem ou uma mulher feliz. E aí as redes sociais deixam de ser o exemplo, deixa de ser diríamos assim, o referencial de como ser feliz. Porque ela não é referencial de como ser, ela é só uma técnica, ela é uma forma, né, de facilitar ou de te conduzir ou de potencializar o seu ser, né, facilitando suas buscas, seu trabalho, etc. Não falta um pouco de preparação, tanto da sociedade, porque esses pais que estão aí hoje também são fruto dessa geração muito protegida, e um pouco também da situação da própria estrutura educacional. Isso acontece em países desenvolvidos, mas num volume e numa frequência muito maior. Primeiro, explicar o fato não significa aceitá-lo ou justificá-lo. Explicar é uma busca de entender para no futuro você prevenir outros casos semelhantes. Esse é o ponto primeiro. Segundo, a estrutura escolar, por mais esforço que possa ter professores, coordenação e direção, ela está desassociada dos pais. Escola é uma coisa, a casa é outra, quando deveria andar juntas. Terceiro ponto, escola e segurança estão totalmente separados, deveriam também estar juntos. Porque a escola é fundamental que ela trace perfis dos estudantes. A escola de Suzano, nós sabemos por noticiários que ela é uma escola que tem muito estudante, ela tem uma população de mais de 1.000 estudantes. Tem uma escola de idioma também que funciona como atrativo. Então, tudo isso gera uma logística diferenciada. Então, a direção, coordenação, pais teriam que estar pensando nessas coisas. Porém, há aquela ideia de que isso nunca vai acontecer aqui. Não se esperava isso. De fato, não se esperava. Nem ninguém quer uma miséria dessa na nossa escola. Só que aí isso denuncia um problema nosso. A falta de políticas preventivas. Nós não nos preocupamos com prevenção. E por isso que há um dito, que eu não concordo, mas ele infelizmente se traduz como realidade, que brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Ou seja, então o problema veio e agora nós estamos tendo que lidar com ele. Só que no caso de Suzano, não é o primeiro. Então as escolas têm que estar acordadas. Por exemplo, aqui em Goiás já começa a dizer, vai agora um pacote de segurança para as escolas. Precisou alguém morrer de novo para agora se preocupar com o pacote. Quer dizer, no primeiro caso, já tinha que ser feita uma política de prevenção nesse sentido. O primeiro caso, nós teríamos certamente evitado o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e eu estou acreditando que esse de Suzano é o sétimo. Então, essa estrutura escolar precisa mudar. Professores, professoras, mas sobretudo vocês do poder público, que infelizmente vocês não nos escutam. Vocês acham que vocês sabem tudo porque está no poder, sobretudo o poder executivo não escuta. E aí esses problemas acontecem. Então, se nos escutasse, se nos ouvisse, de fato, muitas coisas na escola brasileira teriam mudado há muito tempo. Não é o Ministério Público que tem que dizer o que fazer com a escola, não é prefeito que tem que dizer o que fazer com a escola, não é governador, não é deputado, não é presidente da República. Nem mesmo é secretários estaduais, municipais, nem ministro de educação. Quem tem que dizer o que fazer com a escola é o professor, é a professora que estuda, que está em sala de aula e que conhece o estudante no seu dia a dia. Isso precisa mudar. Então, pessoal, eu acho que a gente vai
continuar esse debate entre nós três, entre vocês, entre a sociedade, né, professor? Isso, deixe nos comentários aqui algumas dúvidas, né, continuar esse debate aí posteriormente. Estamos extremamente consternados com a situação, mas GEL, assim como todo brasileiro, está com o coração partido com relação a esse fato, que na verdade são os alunos, nós somos professores. E a gente queria deixar um recado aqui para alguns senadores que andam dizendo aí, pensem em projetos para a educação, remunerar melhor professores e funcionários, dar estrutura da educação, ao invés de sair dizendo que a gente poderia amenizar esse problema colocando armas na cintura dos professores. Eles não estão dia a dia na escola para saber o que a gente passa, né? E de repente, de fora, né, eles pegam e dão essa sugestão, para mim, ridícula, né? De que o professor armado vai resolver a violência da escola. Né? O buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais abrangente e não deve se procurar uma solução simples para um problema complexo. Armar, a ideia de armar, ela é típica de quem não tem argumentos, de quem não tem informação. Armar é a estratégia do estúpido. Né? O professor é educador e não é assassino. A função dele é desarmar e armar com conhecimento. Isso mesmo. Um abraço para todos e até amanhã. Obrigado, professor Duma.